O cara já te atende e fala, trouxa, e aí, não sei o quê. E você sabe qual é a matemática? Não, e aí vai embora, aí fala bem, fala, pô, esse cara aí é demais. Eu gosto demais desse cara, cara. Mas na frente não fala. E você sabe qual é a matemática cerebral disso? É que o homem não acredita em palavras. O cérebro masculino não acredita em palavras. O cérebro feminino acredita. Então o homem fala da boca pra fora e ele olha o comportamento da mulher. E as mulheres, elas se projetam. Ai, como eu acredito, ele também acredita. Que história linda. Só que não. O homem acredita em atitudes. Exato. O cérebro masculino acredita em atitudes. Exato. E aí, se a gente não estuda a mente um do outro, a gente se lasca. Porque o que acontece? Para a mulher, é necessário ela ouvir. E o homem, ele precisa ver a mulher agir. Não adianta nada ela dizer, sabia que você é o primeiro homem que eu durmo na minha vida. E deu pro cara em um mês, ele não tá nem aí porque ela tá falando. Ele só tá contando tem um mês que ele tá pegando a mulher e fazendo tudo que ele quer. Porque ele acredita quando fica um ano sem. Um ano cozinhando. Aí ele fala, velho, se ela aguentou a minha, ela primeira vez. Ela transa na primeira vez. Eu nunca fiz isso. Você é o primeiro. Ele fala assim, tá bom. Isso, eu sou iluminado do planeta Terra, que você resolveu dar pra mim porque eu sou o bonitão. Vou contar uma história. Eu sou o Brad Pitt. Vou contar uma história que aconteceu. O cara fala assim, tá bom, engana que eu gosto. Aí ele fala, isso, tô acreditando, vamos, ó, só a mosquinha. Vamos, vamos. O cara... Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, mas como faz tanto tempo, a pessoa não vai se importar, porque ela nem deve lembrar. Mas só não fala o nome, pelo menos. Nem lembro o nome, faz tanto tempo. São estereótipos. Tô falando de, sei lá, eu tinha uns 20 anos de idade, tô com 50 agora. Vai. Nossa, eu não acredito, você tem 53. 50. Vou fazer 54 esse ano. Não acredito. Aí a menina, mesma coisa, assim, sabe que eu só fiz isso uma vez. Passou um pouquinho de uns 10 minutos, ela falou assim... Sabia que eu só fazia isso com meu namorado. Eu falei, pô, já aumentou. Era uma vez. Opa! Foi só com o namorado. Tá elástica essa lógica, aí depois ela falou assim, sabia que... elástica. Aí ela, acho que eu não lembrava, ela falou assim, sabia que eu não faço isso com todo mundo. Eu falei, pronto. Daqui a pouco, sabe que eu só faço... uma vez, depois com o namorado. Isso, na do Flamengo não é. Flamengo não. Então, isso é uma frase que é um tabu, mas a gente não tem vínculo com o politicamente correto. Então, assim, pro homem... O passado do cônjuge, da esposa, é o mais importante. Pra mulher, o futuro do marido é o mais importante. Isso. É diferente, né? Exatamente. Temporalmente. Por que pra mulher o passado não importa tanto? Minha mulher conhece minhas vezes, tem amizade. É diferente. Mulher busca segurança. E existe uma questão fisiológica mas também, o passado além não da pode segurança. criar uma insegurança? Não, porque se o potencial dele é de explodir, virar um grande líder, grande protetor, a segurança tá garantida. Existe, além disso, existe uma questão fisiológica que é inconsciente. Se você olhar os órgãos genitais, eles são projetados a comunicar pra gente alguma coisa. Um é pra fora, outro é interno. Isso. O homem, a mangueirinha pra fora, que a mulher pensa, vou ter que lavar com água sanitária esse raio desse negócio, não sei o quê, entendeu? A mulher, vou ter que passar álcool 70, né, que raio de não sei o quê, fazer um monte de exame. O cara, ele pensa, entraram na minha caverninha, sujaram minha caverninha, como é que eu vou arrumar isso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou... Pro homem, é muito mais complexo. E agora eu vou te dar uma base bíblica pra isso. Na Bíblia falava que quando morria o marido, o irmão tinha que casar com a viúva. Mas eu vou te dar uma base agora bíblica e vou te dar uma base científica. O irmão é uma lei judaica. Era uma das leis. Você lembra do nome? Tem que achar o texto. É uma tradição judaica. Pega a tradição judaica de você adotar a esposa do seu irmão. Na verdade, é um texto bíblico. Só um minutinho aqui. A pessoa que aqui, o Lene, bloqueia essa pessoa aqui. McCartney falou, Vilela beirando o benefício do INSS. Bloqueia essa pessoa aqui. Aí, amigão, conseguiu um bloqueio, bloco. Tô brincando. Os caras não têm noção aqui, ó. Falta de respeito, né, meu? Então vamos lá, enquanto a gente vai achar o endereço, que eu sou péssima de endereço, mas tô melhorando, que a menopausa piorou um pouquinho, mas tá tudo bem, que eu também fiz 5.1. Resumindo a história. Na Bíblia mostra... Levirato. Obrigada. É em Levítico. Deve estar em Levítico aí. Acha em Levítico. Põe o endereço pra mim. Levirato. Vamos lá. O que acontece? O homem tinha que casar... O homem morreu. Morreu, ficou a viúva. Tá. E ela morreu, e ele morreu, ela não tem filhos. E para aquela época, você não deixar uma descendência era uma coisa, uma humilhação, era uma tragédia. Era. Então, tem na lei deles que o
irmão do cara que morreu case-se com a viúva e diz assim, com propósito, para suscitar descendente ao que morreu. Exato. Aí a gente pensava, nossa, mas que viagem, colega. Que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozoide dele morreu com ele, agora o irmão vai semear um espermatozoide no útero da mulher, e o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros. A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, é um portal. Todos os parceiros. O quê? Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético. Então, há um instinto, é inconsciente, porque há uma questão fisiológica, como se o homem sentisse que aquela mulher, ela já tem uma carga genética violenta. Quando eu me converti há anos atrás, só fazendo um parênteses para dar um testemunho, porque tem gente que pode estar nos ouvindo entrando em desespero, especialmente mulheres nesse momento. Meu Deus do céu! Que carga genética na minha vida! Eu tô perdida. Vamos lá, eu tenho 51 anos, quando eu tinha 24 eu me converti. Eu era uma mulher perdida mesmo nessa área, ignorante, uma mulher do mundo, tinha vida sexual como pessoas do mundo, fazia sexo sem nenhum critério, era completamente sem noção, não tinha entendimento nenhum do que eu tô falando aqui. Eu entrei em abstinência sexual, algum tempo depois, mais ou menos eu levei 2 anos para ser liberta, porque é uma libertação intelectual que você passa, emocional e espiritual. São espiritual e corpo, são 3 níveis que você tem que passar a libertação. 2 anos eu levei para ser liberta e entrei em abstinência, em consagração sexual. Eu não sou casada por um propósito de Deus. Eu tenho um propósito de anos de ficar solteira, porque Deus me deu uma direção e eu tô fazendo aquilo que Deus me mandou e sou feliz assim. Mas, vamos lá, vamos entender. Um dos motivos que Deus me mostrou que eu tinha que ficar mais de 10 anos em consagração era porque eu tinha tido vida sexual por mais de 10 anos, assídua, com vários parceiros. Então o Senhor falou pra mim, você precisa purificar o seu organismo. E aí vem uma ação do Espírito Santo, vem o poder de Deus, vem uma ação do próprio corpo, uma regeneração celular, porque de fato a gente sente como se fosse um vício, uma necessidade de reencontrar cada homem com quem a gente teve relação. Parece que vem mesmo pro teu corpo como se fosse uma droga. Isso não é falado, porque isso é muito polêmico, isso é muito bizarro de falar isso. As pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, isso não fala isso não, bafa o caso, não é bom contar isso, vai reprimir as pessoas. Não, é a verdade, e a verdade que a gente estava falando aqui. É às vezes ruim de falar, mas o amigo vai falar a verdade. O homem realmente ele se importa, não é porque ele é um machista, é porque de fato isso conta. Inclusive saiu uma matéria, se você der um Google você vai achar, se der um Google aí acha. Filhos podem herdar os traços do ex. Só abre essa matéria. Descobriram que se a mulher tiver uma vida sexual muito ativa e logo depois ela casar sem passar por um processo de limpeza e ela fizer sexo, forte chance, mesmo o cara sendo moreno, se o ex foi louro de olho azul, veio uma criança loura de olho azul. Sim. É mesmo? Tá aí, ó. Bota aí. Tem aqui, ó, cientistas da universidade. Na tela. Que é uma resposta do Google. Tá. Aqui, ele tá falando, que os cientistas da Universidade de New Shaw, na Austrália, descobriram que filhos podem dar características de ex-parceiros sexuais da mãe. O fenômeno foi observado em moscas da espécie... Ainda bem que nós não é mosca. Exatamente. Não, mas isso foi só uma das pesquisas com moscas. Tem várias pesquisas. Tem outra pesquisa, por exemplo, que eles descobriram que DNA de homem encontrado no corpo de moças virgens... Ué? Qual a explicação? De moças virgens, perdão. Tá. De moças que tinham abortado. E moças que tinham abortado, eles descobriram que o DNA do filho, de cada filho abortado, ficava pra sempre no sangue dela. Caramba. Aí eles acharam moças com DNA de homens que elas nunca tinham nem engravidado nem abortado. Não eram virgens. E aí eles foram pesquisar, foram descobrir que o DNA era compatível com o parceiro sexual delas. Ou seja, eles foram descobrir que o DNA poderia ficar no corpo da mulher por ela engravidar ou por ela até abortar, que aí vem uma questão muito séria. Um dia a gente pode fazer um episódio só sobre aborto, pra gente explicar a questão espiritual. Sim. Que realmente o sangue vai chamar, o DNA do menino vai chamar no reino do espírito. Por isso que o aborto é um crime espiritual muito violento, porque o sangue da criança vai clamar diante de Deus, no sangue da mulher. Isso é um negócio muito sério. Mas volta pro assunto. Mulheres que nunca tinham engravidado, nunca tinham tido um aborto, tinham DNA. E aí, então, essa é uma das pesquisas com insetos. Foi feita pesquisa com animais. Tem várias pesquisas, só uma das que te mostraram. Só que esse é um assunto que é óbvio que tem uma conspiração, entre aspas, né? Sim. Falando, cala a boca. Porque, imagina, vai fechar motel,
vai fechar a indústria de pornografia. A indústria do sexo. A indústria do sexo vai falir. Se isso sair em todos os jornais. Você entendeu? Então, o que ele estava falando? Para o homem é importante o passado da mulher. Ai, é machista. Não é machista. Existe uma questão fisiológica para o homem que é inconsciente e que a mulher, quando ela não entende isso, ela não gosta de homem. Ela não gosta de homem. Tem muita mulher que não gosta de homem. Ela quer um boneco para desfilar e para tirar foto. É verdade. Sabe, tio? É verdade. Tem muita mulher que não gosta de homem. Exatamente por isso que a Bíblia fala que os maridos têm que amar as esposas, mas as esposas têm que respeitar os maridos. Não existe um mandamento bíblico que a esposa tem que amar o marido. É verdade. O amar o marido é um bônus que acontece numa mulher altamente sofisticada espiritual e o marido recebe isso de muito bom grado, mas o dever da esposa é respeitar ele.